Existem algumas coisas na vida que você evita. Outras coisas que definitivamente você não deve fazer. Nessa última categoria, eu colocaria para você nessa manhã: jamais abra o seu streaming preferido sem saber o que vai assistir. Não faça isso. Procure pessoas que conheçam boas séries, fale com o Rodrigo, ele tem indicações excelentes para te dar, mas não abra aquele mar infinito de possibilidades sem saber o que assistir. Duas coisas vão acontecer com você, né, se você fizer isso. A primeira delas, é possível que você gaste mais tempo procurando o que assistir do que de fato assistindo alguma coisa. E você sabe que com 3 filhos pequenos, perder tempo é o que a gente definitivamente não faz. O segundo risco que você pode ter nesses casos é cair em algo que definitivamente você não devia assistir. Aquelas pérolas que você só encontra nesse mar revolto dos serviços de streaming. E uma delas é uma pérola maravilhosa, que eu digo por experiência própria, chamada Mukiranas Brasil. Eu não sei se eu já falei para você sobre isso, se eu já mencionei essa coisa incrível, essa preciosidade. Trata-se de um reality show que faz um ranking, ou tenta encontrar um ranking, com as pessoas mais mão de vacas que existem no nosso país. Pessoas que têm hábitos que comprovam, que levam a gente a saber que essas são os mais mão de vacas. E aí você vai ver tudo que é possível, tá bom? Você vai ver pessoa que conta e demonstra nos episódios que usa o mesmo fio dental por 6 meses. E eu não estou falando do mesma embalagem de fio dental. Vai mostrar pessoas que, embora tenham uma vida financeira muito estável, pessoas que vivem de aluguéis, com bom rendimento na vida, elas passam pela cidade revirando lixo em busca de frutas, em busca de restos de alimento que elas podem experimentar. Uma delas, inclusive, tem uma receita muito especial para você usar o caroço de abacate nas suas refeições. Você vai ver que é possível tomar banho lavando roupa ao mesmo tempo para economizar na roupa na conta de água. E devido ao pudor que nós precisamos ter, eu paro as comparações de higiene pessoal por aqui, tá bom? Mas se há algo bom nessa aventura chamada Mukiranas Brasil, é que ele me lembrou de uma outra história. De uma história de alguém que eu já tinha ouvido durante a minha vida e tinha me marcado muito. A história de uma americana chamada Hattie Green. Alguém que teve um papel muito importante ou muito relevante no período pós-queda da Bolsa, no período da pós-depressão americana. Essa mulher é considerada a mulher mais rica que já existiu. A mulher considerada com a maior fortuna. A sua fortuna, em números atualizados, seria algo como em 6 bilhões de dólares em termos do dia de hoje. Mas Hattie Green não era conhecida apenas por ser a mulher mais rica do mundo, mas também a mais muquirana do mundo, a mais mão de vaca. Um dos seus apelidos era a Bruxa de Wall Street. Ela era conhecida como alguém que, embora pudesse ter à sua disposição os estilistas mais ricos, mais famosos do mundo, ela era vista sempre com o mesmo vestido preto, embolorado, rasgado. Era alguém que pudesse morar em qualquer lugar do mundo, por quanto tempo quisesse, ela morava na mesma casa caindo aos pedaços. Hattie Green comia sopa fria para economizar gás de cozinha. Alguns vão dizer que, inclusive, o seu filho, o seu próprio filho, precisou ter a perna amputada porque ela demorou para encontrar um serviço gratuito para ele. Quem é Hattie Green? Uma excêntrica? Sem dúvida nenhuma. Desequilibrada? Talvez. Mas certamente uma insensata. Nós olhamos para essa história e dizemos, como pode alguém com tamanha riqueza,
alguém que podia usufruir de incontáveis benefícios e coisas na vida, viver de forma tão incompatível com o que ela tinha, ou com o que ela poderia. Como é que pode alguém com uma fortuna não conseguir viver a partir da fortuna que ela possuía? A grande questão é que muitos cristãos podem viver como Harry Green. Pessoas que possuem riquezas incontáveis à sua disposição, mas como vivem como pessoas desprovidas dessas riquezas, como alguém que enterra as riquezas que tem e não usa delas. Eu não falo de riquezas financeiras de maneira alguma, mas daquilo que Paulo chamou em Efésios capítulo 3, versículo 8, das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo a nós que cada crente em Cristo tem uma fortuna disponível para ele. Mas assim como Harry Green, nós podemos também viver uma pobreza espiritual que não cuida do que nós temos, permitindo que essa riqueza seja adulterada, não reconhecendo o valor do que já está dado a nós, ou mesmo não usufruindo e demonstrando a riqueza que nós temos. É por isso que nesse primeiro capítulo, Paulo continua a sua carta com 3 novos apelos a seu jovem discípulo. Paulo vai dizer: retenha o Evangelho, guarde o Evangelho e viva o Evangelho. Perceba que no versículo 13, Paulo escreve assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Já dizia o sábio que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? Timóteo havia recebido um dom, um presente, o presente de ter sido alcançado pela graça de Deus, o presente de ter sido elevado como uma testemunha de Cristo, como alguém que era um discípulo de Paulo, mas também um pastor da igreja do Senhor. Mas ele também tinha uma responsabilidade diante dele. Ele não poderia se ensimesmar. E por isso mesmo ele recebeu algo que deveria ser mantido, preservado, algo que deveria ser cuidado para gerações seguintes, como em uma corrida de revezamento. Não bastava Timóteo apenas terminar a corrida, mas havia um bastão que ele precisava levar adiante e mantê-lo intacto. Um padrão, um certo modelo, uma certa estrutura que começou com Cristo, que foi passado a Paulo, e que Paulo passa agora a Timóteo, que deveria, por sua vez, passar a outros irmãos e irmãs. Algo que precisava levar adiante. Um padrão, um certo modelo que jamais pode ser perdido de vista, porque toda a nossa vida depende dele. Se você se lembra um pouco do que Paulo fala nesse primeiro capítulo, certamente você deve perceber que esse padrão do qual Paulo fala, que deve ser mantido e preservado, é o Evangelho. É o Evangelho, a mensagem de Deus em Cristo Jesus. E Paulo usa diversas expressões para transmitir essa verdade. No versículo 1, ele fala da promessa da vida que nós temos em Cristo Jesus. No versículo 8, você depois pode ver, ele vai falar sobre que essa graça, esse presente é segundo o poder de Deus. Algo que Deus dá para ele, mas também que por meio da obra de Cristo, ele trouxe vida, luz, a vida e a imortalidade. Esse modelo, esse padrão que deve ser levado adiante por todos os discípulos, é a promessa do Evangelho. E embora não se resuma a isso, certamente nesse contexto nós vemos que Paulo está falando sobre uma boa notícia. Sobre uma boa notícia, sobre uma mensagem. Sobre o que Deus fez em Cristo Jesus para restaurar o nosso relacionamento com Ele. O que Deus fez por meio de Cristo para resolver o maior problema que nós não poderíamos resolver. Nós estávamos separados de Deus, perdidos em nossos delitos e pecados, afastados dele.
Nós pecamos contra o Senhor do universo. Nós nos tornamos adúlteros espirituais. Trocamos a glória que deveríamos dar a Ele por a glória dando glória a todas as outras coisas. Ofendemos a sua natureza, ofendemos a sua soberania. Mas no centro dessa mensagem está Deus que, não obstante as nossas falhas, Ele deu seu Filho, seu próprio Filho, que viveu uma vida sem pecado e que de uma forma incompreensível para nós, sofreu no madeiro toda a ira de Deus que estava reservado a nós. Ele morreu no terceiro dia, ele ressuscitou, onde foi exaltado à direita de Deus, de onde agora governa todas as coisas pelo poder da sua palavra e de onde virá para reunir pessoas de toda língua, povo e nação e revelar a sua glória, para que vivamos com Ele eternamente. E por conta dessa obra gloriosa, desse evangelho, pelo que Ele fez por nós, uma grande troca é realizada. Quando por meio da fé eu deposito a minha confiança e meu amor nisso que Cristo fez, Deus não olha mais para mim como um pecador, como alguém que merece a ira de Deus, mas Ele vê o próprio Cristo. Ele não vê mais o meu pecado e a culpa, mas Ele vê a pureza de Jesus Cristo. Uma mudança na nossa condição diante de Deus, mas também o desfrute do relacionamento e da presença do próprio Deus em nós. Isso precisa ser preservado, mantido. E em outras palavras, esse padrão pela qual Paulo convoca o seu discípulo a manter, ele não começa necessariamente em algo que nós devemos fazer, mas em algo que foi feito por nós. Há muitas coisas que nós fazemos por causa do Evangelho, mas acima de tudo, o Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Esse modelo, ele é saudável, ele é são. E é interessante essa expressão porque ela é a mesma palavra usada nos evangelhos para pessoas que eram curadas por Jesus. Pessoas que estavam doentes e agora estão sãos. Porque é assim que é a fé no Evangelho. O Evangelho, ele muda o nosso relacionamento com Deus, mas ele nos dá a vida que nós perdemos por conta do pecado. Ela é algo que nós amamos, que nós retemos com fé, porque cremos nessa mensagem, mas também porque a amamos. Nós a adoramos. E, entretanto, apesar de ser uma boa notícia sobre o que Deus fez por nós, existe uma característica central nessa doutrina, nesse corpo que precisa ser mantido. É que ele é uma notícia. E o que fazemos com notícias, senhoras e senhores? Contamos, anunciamos. Ou seja, necessariamente esse evangelho, esse corpo que nós recebemos, é algo que nós anunciamos, que nós proclamamos. Alguém já disse certa vez, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Eu não conheço expressão tão contrária à natureza do evangelho e tão contrária ao que Deus espera que façamos. Ninguém chega para o apresentador do telejornal às 9 horas da noite dizendo: querido, hoje eu gostaria que você contasse as notícias e, se possível, use palavras. Porque uma notícia não é assim. O que fazemos com uma notícia é contar, é anunciar. É por isso que nós vemos tanta ênfase em todo o Novo Testamento quanto a proclamar essa mensagem, quanto a anunciar e a revelar ao mundo, não o que nós fazemos em primeiro lugar, mas o que foi feito por nós em Cristo Jesus. Este evangelho, este modelo que nós somos chamados a reter com firmeza, primariamente entendemos como uma boa notícia, e uma notícia menos sobre o que nós temos que fazer e mais sobre o que foi feito por nós. O Evangelho, acima de tudo, é um relato sobre a obra de Jesus a nosso favor. Salvação conquistada por nós.
E por isso, ele é o evangelho da graça. E talvez vocês devem estar pensando, mas isso não parece óbvio demais? A gente já não ouviu isso exaustivamente desde o Minifonte. A gente aprendeu desde o começo sobre a importância desse evangelho. Por que que Paulo escreve a um discípulo, a um pastor, alguém que deve prosseguir no meio das dificuldades para reter esse evangelho? Eu não sei se essa semana você viu sobre um vídeo de um ator conhecido dizendo que havia perguntado a cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade, e esse homem dizia, orgulhoso, de que não encontrou um cristão capaz de explicar para ele por que Jesus tinha morrido. E diversas reações fervorosas surgiram na internet. Como assim? Quem é ele para falar isso do evangelho? Quanta arrogância, quanta prepotência. Agostinho bom é Agostinho morto, né? Mas talvez nós tenhamos deixado escapar algo nessa pergunta. Será mesmo que nós estamos diante de alguém que não é um cristão confesso, que tenha perguntado para pessoas em que significa a morte de Cristo e que de fato não encontrou ninguém capaz de responder? Seria tão surpreendente isso? Certamente lamentável. Certamente triste. Mas talvez não algo impossível. Quando nós falamos do evangelho, nós não estamos falando algo de óbvio demais para ser relembrado. Nós estamos falando de algo tão importante que nós jamais podemos deixar para trás. Alguns diriam que essa é a pergunta mais importante do mundo. O que Cristo fez? Por que Cristo teve que morrer para os nossos pecados? Porque Ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Alguém sem culpa, alguém sem pecado, que levou toda a culpa e o pecado que eu merecia. E que agora uniu duas pontas separadas, a humanidade e Deus, e por meio dele, nós encontramos Deus novamente. O evangelho nunca deve ser presumido, nunca deve ser cansado de ser repetido. Para nós, para as pessoas da nossa casa, para aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes nós podemos perder de vista que até que Jesus volte, nós precisaremos manter a pureza do evangelho constantemente. Nós precisaremos relembrar para nós, para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, o que Cristo fez por nós e o que isso significa para a nossa vida. Era assim no Novo Testamento. Diversas tentativas, diversas pessoas surgindo, tentando acrescentar coisas ao evangelho, modificar o evangelho. Foi durante a história, pessoas tentando colocar coisas no evangelho que não são do evangelho, e é também para nós hoje. Olha ao nosso redor quantos evangelhos nós encontramos. Encontramos o evangelho do legalismo, que troca o que Cristo fez por aquilo que nós precisamos fazer. O evangelho da prosperidade, como nós vimos hoje pela manhã no Capacita. Um evangelho que promete riquezas financeiras, riquezas espirituais que nunca foram prometidas pelo evangelho são e sadio. O evangelho do pluralismo, que promete alcançar a Deus por meio de diversos caminhos, por meio de diversas possibilidades, e que ignoram aquilo que o próprio Cristo disse, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e é por meio de mim que nós encontramos novamente o Pai. O evangelho do pluralismo, que diz que como já somos salvos, não precisamos ter uma vida santa, podemos viver como queremos, fazer o que queremos,
E isso não é o Evangelho. Assim como Timóteo, nós também devemos guardar esse Evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado a ele, nem subtraído dessa mensagem, porque a pureza do Evangelho é a garantia da sua permanência. Quando o Evangelho perde sua pureza, perde também seu poder e eficácia. É por isso que Timothy Keller disse: se nossa pregação do Evangelho deixa transparecer, ainda que muito levemente, que é preciso crer corretamente para ser salvo, ou que Deus ama e aceita todos como são, descobriremos que a nossa proclamação não está realizando a obra transformadora, a qual molda o coração e muda a identidade. Esse Evangelho é poderoso, mas ele não permite adereços. Ele precisa ser mantido são, puro. Essa é uma riqueza tão grande, tão poderosa, que nós não guardamos. É uma riqueza que a gente mostra para todo mundo. E retemos com firmeza esse Evangelho, se consideramos que, que a sua própria natureza é de transmiti-lo, de anunciá-lo, em tempo e fora de tempo, como veremos nos capítulos seguintes. O Evangelho é um tesouro que mantemos puro à medida que nós proclamamos a outros. Mas não é só isso. E talvez aqui esteja uma ênfase importante que a Paulo dá para o seu discípulo. Ele também é um poder tão grande que constrói um caminho de vida que influencia tudo o que nós fazemos. Veja o que diz Paulo no versículo 14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-o por meio do Espírito que habita em vós. O que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vós. Essa é a nossa segunda responsabilidade que a palavra de Deus nos aponta, é para guardar o Evangelho. E esse verso nos aponta para a ideia de alguém que tinha uma coisa, algo muito valioso, e confia a outra pessoa para que o guarde. Alguém que guarda ela zelando para que ela seja mantido íntegro, intacto, para que o seu valor não se perca, como alguém que confia um tesouro valioso a alguém. Em certo sentido, aqui está a ideia de que haja uma preservação e integridade do Evangelho. Mas existe uma qualificação importante nessa segunda ordem de Paulo. Ele escreve: guarde-o por meio do Espírito que habita em vós. Guarde-o por meio do Espírito que habita em vós. E a pergunta é: o que esse Espírito faz em nós? E dentre a sua grande e maravilhosa obra que Deus derrama nos seus filhos, é justamente esse Espírito que nos une ao próprio Jesus, nos dando o poder que precisamos para realizar tudo que é exigido de nós. Você percebe como isso é maravilhoso? Você percebe como isso é incrível? O Evangelho, ele apenas não nos salva como cristãos. Ele apenas não nos salva e agora faz com que passemos o resto da vida nos esforçando, nos diligindo pessoalmente, sozinhos, para cumprirmos tudo aquilo que Deus espera de nós. Como um seguro de vida que nós assinamos para resgatá-lo, se necessário, ou um dia que virá. Não. Nós somos salvos por esse Evangelho, mas também recebemos de Deus o poder para transformar cada aspecto do nosso coração, cada aspecto da nossa vida, cada aspecto da nossa mente. Esse Deus que nos reconcilia consigo mesmo, que nos dá um novo coração, um Deus que nos dá um novo nascimento que vem do alto, é também um Deus que nos entrega gratuitamente um poder para continuarmos vivendo de uma maneira que o agrade. Um poder que nós guardamos, mas nós usufruímos esse poder para cumprir aquilo que Deus exige de nós. Um poder que ultrapassa as nossas forças. Um poder que ultrapassa qualquer entendimento.
mas um poder que é derramado sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem sido muito interessante e uma grande lição caminhar com um amigo que tem passado por um câncer sério, um câncer grave. E por diversas vezes ele tem repetido: eu sei que o meu câncer é sério. Eu sei que eu tenho problemas. Mas eu estou bem. Eu estou com o coração bem. Minha família está bem. Nós estamos tendo a oportunidade de agora experimentar na prática o poder do Evangelho que eu tenho pregado durante anos. Eu estou tendo, no meio da minha doença, na minha provação, a oportunidade de desfrutar não apenas o significado que o Evangelho me dá, de saber que eu sou amado por Cristo, de saber que nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas também de encontrar nele o poder que me sustenta e me guia durante os momentos mais escuros da minha vida. Isso é belo, porque nós vemos nesse amigo alguém que teria todos os motivos para cair e que não necessariamente seja um padrão, ou que a nossa integridade e firmeza durante os momentos de aflição diz que nós somos mais ou menos firmes ou cristãos. Não é isso. Mas é alguém que tem no meio da aflição buscado o poder que foi derramado sobre ele para passar pelas lutas que ele deve passar. Porque às vezes, mesmo sendo profundamente sérios em nosso compromisso cristão, nós corremos o risco de passar por uma dor profunda e silenciosa, porque temos uma visão meio que truncada desse evangelho, que tende a enxergar esse evangelho só como uma porta que a gente passa para nos tornar cristãos. Como se o evangelho fosse algo que servisse somente aos incrédulos. E uma vez se tornado cristão, você não precisa mais dele, exceto para compartilhar com pessoas que estão do lado da porta. Não. O Evangelho é mais do que uma doutrina, é uma mensagem. O Evangelho é um poder que é derramado sobre nós. É uma graça que nos salvou, mas que também nos sustenta e nos capacita. É por isso que Donald Carson disse: o Evangelho é normalmente apresentado não apenas como a verdade que devemos aceitar e na qual crer, mas como o verdadeiro poder de Deus para a transformação. E uma das coisas mais urgentes hoje é o estudo cuidadoso de como o Evangelho, bíblica e ricamente entendido, deve moldar tudo o que fazemos na igreja, todas as nossas éticas, todas as nossas prioridades. Nós não podemos perder de vista que o Evangelho é um poder que resulta em transformação em todas as áreas da nossa vida. Um poder que nos molda, não apenas como um conjunto de crença, mas muda os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos objetivos, os nossos desejos, vontades e paixões. Muda a nossa confiança, muda tudo. Tudo. Molda a forma com que amamos outras pessoas. Fora do Evangelho, o amor é algo que é bom, é durável enquanto me beneficia. Eu amo meu cônjuge, eu amo os meus filhos, eu amo uma pessoa enquanto ela é boa para mim. E a partir do momento em que ela não mais me oferece tudo aquilo que ela pode me oferecer, não mais preciso amá-la. Já viu aquela ideia de que você casa alguém para fazer alguém feliz? Como se houvesse em nós qualquer poder ou capacidade de preencher um coração de outra pessoa sedento por alegria. O Evangelho nos ensina que não. Que nós amamos outras pessoas e que amar outras pessoas significa amar sacrificialmente. Significa amar de maneira abnegada, nos sacrificando por eles, nos entregando, mesmo quando não vemos benefícios. O Evangelho transforma a forma como lidamos com o nosso prazer.
Fora do Evangelho, o prazer é uma máquina insaciável que precisa ser alimentado. Se eu quero, eu posso. Se eu quero, eu preciso. Se eu quero, é direito meu conseguir o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. O Evangelho nos ensina que não. Ele nos dá o poder de nos libertarmos do nosso próprio eu. O poder de dizer não aos nossos próprios desejos. E nos apresenta novas afeições, novos amores. E nos torna integral. O Evangelho elimina o nosso orgulho de que a vida é feita de conquistas e de realizações. De que nós conquistamos mais coisas e seremos felizes, reconhecidos a partir de quando nós vivemos bem no trabalho e na família. Mas o trabalho nos livra de qualquer anseio, o Evangelho nos livra de qualquer anseio ou desejo por sua prioridade. Porque sabemos que todos nós estávamos falidos espiritualmente. E que se há algo bom em nós, é porque somos salvos pela generosidade de Cristo. O Evangelho troca os nossos olhos, transforma as nossas frases de quando nós dizemos, no seu lugar, eu jamais teria feito o que você fez. Se eu estivesse no lugar dela, eu nunca teria tomado aquelas atitudes. O Evangelho nos dá o poder para dizer, que se não fosse pela graça de Deus, eu acho que eu faria pior. Se não fosse pelo poder dado a Deus em mim, eu acho que seria pior que essa pessoa. Meus irmãos, o Evangelho nunca foi nos dado como um tesouro que nós guardamos em uma caixa e abrimos ele aos domingos. Ele é um poder que nós preservamos, que nós guardamos à medida que nós permitimos que ele transforme todas as coisas ao nosso redor. Isso que levou alguém a dizer que o Evangelho, ele não é o ABC da vida cristã. Ele é o AZ da vida cristã. Porque ele molda tudo o que nós fazemos e vivemos. Como se nós precisássemos de um exemplo prático e vivo do poder dessa mensagem. Como se nós precisássemos de um exemplo claro e real do que significa guardar esse Evangelho e viver pelo Evangelho. Paulo continua escrevendo 2 exemplos. Um exemplo vivo, 2 exemplos vivos da transformação que esse Evangelho permite. Ele escreve a partir do versículo 15. Você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Havia aqui 2 coisas que Timóteo se lembrava muito bem. Ele começa dizendo de algo que ele se lembra e termina relembrando algo de que ele também se lembra. 2 exemplos totalmente opostos, mas que nos dão um exemplo do que significa o Evangelho na vida real. Uma memória ainda que dolorida, mas real do que significa viver a partir desse poder. De um lado, o abandono. De um lado, a traição. De um lado, aqueles que quando os momentos difíceis chegaram, quando a perseguição se aumentou, eles abandonaram. Essas igrejas da Ásia Menor eram igrejas plantadas por Paulo. Igrejas que Paulo percorreu, pessoas que ele conhecia e que talvez não quiseram se associar com ele. Talvez viram Paulo como alguém radical demais. Alguém que deveria ter aberto mão em certo sentido. E talvez Fígelo e Hermógenes, nós não sabemos quem são, mas pela citação do seu nome, talvez sejam líderes, pessoas conhecidas, pessoas em quem esse comportamento foi ainda mais escandaloso. De pessoas que, cientes ou não, quando negavam o apóstolo Paulo, estavam também dando as costas por o evangelho que receberam. Pessoas que não guardaram a riqueza que tinham, que decidiram o conforto e a segurança ao poder e o amor proporcionados pelo Espírito.
No entanto, é como se Paulo dissesse: você se lembra também de outra coisa. Você sabe muito bem dos serviços que Onesíforo me prestou em Éfeso. No entanto, houve um homem que ousou deixar Éfeso e sair até Paulo para suas cadeias. E é interessante que Onesíforo significa aquele que dá lucro. Sem dúvida, um amigo muito lucrativo, no sentido das riquezas que nós estamos refletindo nessa manhã. Percebam, Onesíforo foi alguém que reanimou, alguém que trouxe novo ânimo, envolveu Paulo com ar fresco no meio da sua prisão. Alguém que talvez não tinha muito o que oferecer, mas durante as algemas se fez do lado, lembrando histórias, gastando tempo, estando junto com ele. Alguém que não se envergonhou, e a vergonha aqui como um tema recorrente na carta. Alguém que não levou como algo que deveria se apegar o fato de ser zombado pelos soldados romanos. Alguém passar no meio do olho do furacão para salvar e estar junto com um amigo querido. Alguém que procurou diligentemente, constantemente, Paulo até encontrá-lo. Talvez não tenha sido fácil encontrar qual que era a caverna, a prisão escondida com a qual Paulo estava, mas ele fez isso diligentemente. Alguns diriam que Onesíforo, inclusive, não sobreviveu a essa viagem. Mas Onesíforo e sua família estavam comprometidos com Paulo. Pessoas que nos dão uma nítida expressão do que significa ser transformado pelo Evangelho. De viver nesse Evangelho e praticar o Evangelho. Diante desses dois contrastes, isso nos lembra que vai chegar momentos da nossa vida onde nós precisaremos escolher entre fugir ou escolher viver corajosamente com os tesouros que nos foi dado em Cristo Jesus. Pode ser nos nossos relacionamentos. Talvez diante das falhas daquele quem nós amamos, o cônjuge, o filho, um amigo do trabalho, nós teremos a oportunidade de agir como filho e dizer: ele não merece. Mais uma vez eu serei incapaz de perdoá-lo. Ou então, vivermos na prática esse amor e tornando ele vívido e real. Amando como quem perdoa, amando como quem se entrega. Pode ser, inclusive, assistir aqueles que estão sofrendo pelo Evangelho. Sofrendo talvez de maneira real e vívida. Hoje estima-se que existam 355 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. 365 milhões de pessoas, quase 2,5 vezes a população do nosso país. Pessoas que não têm direitos de liberdade religiosa garantida. Pessoas que, por se identificarem com Cristo, têm as suas casas invadidas, a sua vida invadida, são perseguidas, torturadas e mortas. Pessoas que são agredidos fisicamente, são forçados a deixar a sua casa e os seus empregos. Talvez possamos ser como Hermógenes e dizer coisas como: talvez eles estejam sendo fanáticos demais. Ousados demais, tenham ido longe demais. Eles deveriam ter sido mais discretos. Deveriam ter sido mais escondidos. Se assim fossem, jamais teriam sido expulsos da faculdade. Eles precisavam ser só mais gentis. Se eles fossem mais gentis, não seriam perseguidos pelo mundo. Era só manter o silêncio sobre questões morais ou espirituais que ninguém os caluniaria na mídia. Só precisava de um pouquinho mais de tato. Mas nós somos chamados a agir como Onesíforo e, diante disso, o que nós podemos oferecer? Podemos orar pela igreja perseguida. Podemos orar por irmãos e irmãs ao nosso lado que estão sendo perseguidos por sua fé.
Podemos agir, ser mãos e pés que levam o refresco e o alívio para outros que passam situações de perseguição e sofrimento. Ou quem sabe sermos o refrigério para quem está do nosso lado. Existem ao nosso redor pessoas que precisam e carecem de alívio. Pessoas que nós podemos levar e entregar de forma vívida e real o poder do Evangelho que nós recebemos. E talvez o Senhor tenha te dado tesouros financeiros para compartilhar. Talvez o Senhor tenha distribuído a você o dom e o talento de ouvir. Talvez você faça um bolo como ninguém faz. Talvez você tenha um dote culinário, algo que é especial para você, que você pode compartilhar com outra pessoa. E talvez ainda que você não saiba fazer nada disso, você tem o seu tempo. Você pode servir de alívio para alguém, ainda hoje. Como Onesíforo, que nos é apresentado como o exemplo do poder e da transformação desse evangelho. Alguém que reteve, alguém que guardou, mas alguém que também viveu por ele e não teve a vergonha de oferecer, de agir pelo poder do que ele tem. O evangelho que recebemos e guardamos tem o poder de nós transformar o nosso coração e torná-lo mais real e vivo do que nós imaginamos. O que nos torna cônjuges fiéis, pessoas generosas, pais e mães bondosos ou filhos obedientes, não é o nosso esforço redobrado de seguirmos o exemplo de Cristo por nós mesmos, mas a compreensão profunda da salvação que recebemos e do poder que foi dado a nós por meio desse evangelho, cujo resultado é uma vida disposta a amar, é uma vida disposta a servir, é uma vida disposta a andar no poder desse evangelho. Queridos, depois de tudo que nós vimos, a história de Harry Green não parece tão surpreendente assim. Porque Harry Green poderia ter bilhões de dólares em sua conta. Mas eu e você temos um poder e uma riqueza muito maior. As insondáveis riquezas de Cristo são nossas hoje, em Cristo Jesus. Cada um de nós, por isso, compartilha com esse jovem Timóteo a missão dada por Deus de reter o Evangelho, de preservar o Evangelho e de viver neste Evangelho. Nós retemos o Evangelho quando nós o anunciamos finalmente a outros e podemos correr o risco de ler esse versículo achando que Paulo está nos chamando para uma postura defensiva, para alguém que tranca em si mesmo e guarda em si mesmo do restante do mundo a riqueza e o poder do Evangelho das ameaças que estão de fora. A força e o poder do Evangelho está em sua proclamação, em seu anúncio. O Evangelho é uma notícia do que foi feito por nós e uma notícia é anunciada. Ele não é egocêntrico, introvertido, porque se assim for, o Evangelho se perde. O Evangelho se vai. Não haveriam próximas gerações a testemunhar e guardar esse Evangelho. Mas esse Evangelho é guardado na medida que esse Espírito transforma a nossa vida. Ele não é apenas uma verdade isolada, mas algo que muda tudo que nós pensamos, agimos e fazemos. Nossos valores, paixões, nossa confiança, tudo. E a vida de quem guarda esse tesouro é expressa no serviço aos outros. Apesar do sofrimento, apesar dos riscos, é um evangelho que se manifesta na disposição de sofrer por Cristo se necessário. De abrir mão do que é nosso, porque sabemos de que tudo que é nosso nos foi dado. Então, de um amor que se entrega a outros. Um evangelho que é guardado na medida que se dá.
em serviço, em alívio, em companhia, em tempo, em recursos. Queridos, nós recebemos um tesouro, um presente que foi dado a nós em Cristo Jesus. Guarde esse evangelho, dando ele a outras pessoas. Retenha esse evangelho, preserve esse evangelho, vivendo diariamente pelo seu poder. Mas não se esqueça que esse evangelho nos lança em direção a outros. Ele nos lança em direção a pessoas que estão do nosso redor. Ao seu lado hoje, quem precisa desse tesouro? Quem, durante essa mensagem, esse Espírito que habita em nós, tem o lembrado de estender as mãos, de ligar, de dar, de ouvir? Não guarde esse tesouro para você. Alguém já disse que esse evangelho é boa notícia quando essa notícia chega a tempo. Não guarde isso. E que eu e você estejamos dispostos a, por esse poder que nos foi revelado e dado, a repartir a riqueza que nós recebemos. Vamos orar? Deus, que maravilhosa transformação nos foi dada. Deus, que insondável poder e insondável graça o Senhor revelou a nós em Cristo Jesus. Senhor, nós éramos caídos, nós éramos imerecedores, ó Deus, indignos de qualquer compaixão, mas ainda assim o Senhor nos olhou com graça. Senhor, nós recebemos de Ti algo insondável que nunca a nossa força seria capaz de alcançar ou conquistar. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos porque somos salvos pelo Teu poder. Nós Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor fez por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer e agora nós descansamos e confiamos nessa notícia que chegou até nós. Ainda nos apegamos a ela com fé e amor. E nós Te pedimos, ó Senhor, que essa mensagem não apenas seja uma ideia, mas que nós sejamos conscientes do poder e da verdade que habita em nós agora por meio do Teu Espírito. Senhor, transforma o nosso coração. Nos ensine, Senhor, a entender esse evangelho nos momentos mais específicos da minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós sejamos, ó Senhor, transformados diariamente, ó Deus, por esse poder do que foi feito por nós. Mas, Pai, nos dê o privilégio de repartir esse tesouro. Nos dê, Senhor, a coragem e a vontade de distribuir isso a quem está do nosso lado. A orar, ó Deus, por aqueles que estão sendo perseguidos. A nos lembrar, ó Deus, da oração que o Senhor nos ensina a fazer por aqueles que hoje sofrem pela Tua causa. De milhares e milhares de pessoas, ó Deus, que hoje sofrem pelo Teu nome. Pessoas em países, ó Deus, onde servir ao Senhor é proibido. Pessoas que nesse momento, ó Deus, estão tendo suas vidas, as suas casas invadidas. E até mesmo entregando sua própria vida. Senhor, vem com justiça. Vem, Senhor, com força e poder. Guardando, Senhor, esses que estão sofrendo hoje. Mas também, o Senhor, vem com refrigério para eles. Vem, Senhor, com coragem. Com intrepidez. Renova, Senhor, nesses irmãos e irmãs espalhados pelo mundo a alegria que é sofrer pelo Senhor. Senhor, nos torna sensíveis ao sofrimento desses irmãos. Senhor, e talvez as minhas mãos e as mãos de muitos de nós não alcancem eles. Nos torna, Deus, sensível para aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, e talvez nós não tenhamos recursos para compartilhar. Talvez, Senhor, nós não tenhamos riquezas materiais para dar hoje. Senhor, mas nós temos Teu amor.
Nos torna, Senhor, pessoas que vivem o Evangelho na prática. Pessoas que amam quem está ao nosso redor abnegadamente, entregando a Deus o dom mais precioso que nós recebemos de Ti. Nos torne esbanjadores da Tua riqueza, Senhor. Não nos faça muquiranas do Teu tesouro, mas esbanjadores do Evangelho. Pessoas que espalham, e espalham, e espalham o Teu amor. Que a nossa comunidade, Senhor, seja reconhecida como a igreja que inspira esse Evangelho, como a igreja que vive esse Evangelho. Nos dê esse privilégio, Senhor. É o que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.